Galera, eu me chamo Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd, onde hoje iremos fazer mais uma análise com spoilers sobre o sexto capítulo da série The Last of Us da HBO, falando do episódio geral, comentando sobre o que foi adaptado dos jogos e das mudanças que foram feitas também. No vídeo sobre o quarto episódio da série, eu mencionei que uma das coisas que mais me fez gostar do episódio havia sido o desenvolvimento entre Joel e Ellie, e agora, neste episódio chamado Parentesco, que foi dirigido por Jasmila Zizbanik, tivemos uma evolução ainda maior dessa relação, onde chegamos a um ponto onde vemos Joel sentir um medo real de se importar com alguém depois da morte de sua filha. Nesse episódio, também finalmente somos representados a Tommy, o irmão de Joel que não apareceu mais desde o primeiro episódio. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sino para não perderem nenhuma notificação e de nos seguirem nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram e no TikTok. Vamos começar. O episódio começa com Joel e Ellie fazendo um casal de idosos de refém para saberem onde eles estão exatamente. E um detalhe interessante, mas que não tem muito a ver com The Last of Us, é que o ator que fazia o marido, que se chama Graham Greene, participou do jogo Red Dead Redemption 2, onde ele interpretou o personagem Chuva Caindo. Enfim, o casal que mora em isolamento desde antes da pandemia e nem sequer sabiam da existência dos vagalumes, tenta avisar para Joel e Ellie que eles não devem ir para o oeste de forma alguma, pois toda vez que eles passaram por lá, eles encontraram vários corpos, tanto de infectados quanto de pessoas normais, e que se o irmão de Joel foi para lá, ele provavelmente já estaria morto. Quando eles saem da casa do casal, Joel começa a ter um ataque cardíaco por um momento, e depois que passa, ele e Ellie seguem em frente para o oeste mesmo tendo sido avisados. De noite, temos uma cena na fogueira que é quase uma homenagem a uma das primeiras artes conceituais que fizeram para o jogo, e Joel e Ellie começam a falar sobre o que pretendiam fazer caso os vagalumes conseguissem criar uma cura. De início, Joel cita que iria para uma fazenda criar ovelhas, o que foi mais ou menos o que a Ellie fez perto do final do segundo jogo. Já Ellie menciona que um dia ela pretendia ir para a Lua, pois na escola dela, lá na zona de quarentena, ela lia bastante livros sobre astronautas, e sua favorita era Sally Ride, que foi a primeira mulher norte-americana a voar para o espaço. Em seguida, Ellie fala com Joel sobre o que aconteceu no episódio passado, e revela que sabia que Sam estava infectado e que tentou curá-lo com seu sangue. Joel explica que não é tão simples assim, mas que Marlene irá dar um jeito. De manhã, os dois continuam sua jornada e rola até uma referência onde eles mostram que, assim como no jogo, Ellie também não sabe assoviar. Eles então chegam a uma reprise de uma usina hidrelétrica onde eles são cercados por um monte de gente armada e montada a cavalo. As pessoas armadas mandam um cachorro farejá-los para ver se eles estão infectados, e Joel fica imóvel por não poder fazer nada. Mas felizmente, o cachorro não encontrou a mordida de Ellie. Depois que Joel explica que está à procura de seu irmão, uma das pessoas armadas decide levá-los até a cidade de Jackson, que por sinal está muito fiel à cidade do segundo jogo, onde Joel e Tommy finalmente se reencontram. E eu até me atrevo a dizer que o reencontro deles foi mais emocionante aqui do que foi no jogo. Em um refeitório, Tommy revela para Joel que está casado com Maria, que era uma das pessoas que encontraram eles perto do rio e que está sendo interpretada por Rutina Wesley. O engraçado é que nessa cena também temos uma garota que fica olhando para Ellie enquanto ela come, e muita gente especulou que essa garota fosse a Dina, a namorada da Ellie em The Last of Us Parte 2. Mas os criadores não confirmaram ou desmentiram se essa era realmente ela. Tom e Maria então mostram a cidade para Joel e Ellie. Basicamente, eles funcionam como uma sociedade comunista muito bem organizada, que tem coisas como árvores de Natal, casas de adoração para várias religiões, escolas, cinemas e etc. Eles, inclusive, também não usam rádio, e foi por isso que o Joel não conseguia se comunicar com Tommy durante todos esses meses. Dentro de um bar, Tommy conta para Joel que existe a possibilidade dos vagalumes estarem em uma universidade no leste do Colorado, mas quando Joel pede para Tommy vir junto, ele recusa porque será pai, coisa que nunca aconteceu nos jogos, e Joel não reage à notícia de maneira tão animadora. Quando ele sai do bar, ele tem outro ataque cardíaco e, em seguida, vê uma mulher que o faz lembrar de Sarah e começa a imaginar como teria sido se ela pudesse ter crescido e tido sua própria família. Voltando a Ellie, ela é convidada para ir até a casa de Maria, depois de receber outra roupa clássica que ela veste no jogo. E uma coisa que eu tenho que dizer é que eu gostei bastante de como eles conseguiram acrescentar tanta história de fundo para Maria, porque só nesse episódio é revelado que ela faz parte do conselho de Jackson, que ela costumava ser uma promotora de justiça e que, assim como Joel, ela também perdeu um filho no começo da pandemia. Mas quando Ellie pergunta sobre essa última parte, ela acaba descobrindo sobre Sarah. Mais tarde, Joel acaba contando para Tommy sobre a imunidade de Ellie e de tudo que eles passaram nos últimos meses. O Joel explica que ele está ficando velho e que tem pavor de não poder fazer nada para proteger Ellie, e por isso ele quer que Tommy a leve até os vagalumes. E cara, o Pedro Pascal entrega um show de atuação nessa cena.
O Tommy acaba aceitando cuidar de Ellie, mas a mesma acabou escutando parte da conversa deles, e então temos a recriação de uma das cenas mais impactantes do primeiro jogo. Mas na manhã seguinte, Joel muda de ideia e decide deixar Ellie escolher se ela quer ir com ele ou com Tommy. E sem hesitar, ela escolhe o Joel. E depois de se despedirem de Tommy, os dois compartilham vários momentos juntos até que eles chegam na universidade. No jogo, essa parte dura um capítulo inteiro, onde temos infectados e até encontramos um lança-chamas. Mas eu achei que eles conseguiram encaixar bem as partes mais importantes desse capítulo nos 10 minutos finais do episódio. Como, por exemplo, as interações deles montados a cavalo e o Joel mencionando que antes da pandemia ele queria ser cantor. Joe e Ellie descobrem que os vagalumes não estão mais operando na universidade, mas também descobrem a nova localização deles e se deparam com ainda mais bandidos. Joe consegue estrangular um dos bandidos da mesma forma como ele fazia quando atacava alguém furtivamente no jogo. Mas ele acaba sendo gravemente ferido, não da mesma forma como ele foi no jogo, mas mesmo assim, e ele e Ellie tentam fugir a cavalo até que Joe cai inconsciente no chão e o episódio termina com Ellie ficando super preocupada com ele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois semana que vem teremos a adaptação da DLC Left Behind, onde finalmente iremos conhecer a Riley e saber mais sobre o passado da Ellie. Se vocês quiserem acompanhar The Last of Us, a HBO Max transmite os episódios todos os domingos a partir das 11 da noite. A crítica do episódio já está disponível no nosso site, o www.forumnerd.com, onde postamos várias notícias e críticas toda semana. E como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sino para não perderem nenhuma notificação e, por fim, sigam a gente nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram e no TikTok. Valeu e até a próxima, galera!